Olá, meu nome é Maria Paula e eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil. Durante as próximas semanas, conduziremos algumas meditações baseadas nas Escrituras para a renovação e fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidas com a missão, pois, para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Vamos juntos nessa? Este episódio será uma introdução para que você saiba um pouco mais sobre o porquê desses podcasts de meditação e oração. Eu, Maria Paula, integrante do grupo da ABU Seropédica e, atualmente, secretária de comunicação da região leste, estou aqui com o Pablo, assessor da região leste. Oi, pessoal. E com Liz Salcedo. Oi, pessoal. Que está em processo de mobilização de recursos para também trabalhar como assessora regional. Além de conversarmos sobre como surgiu a ideia desses podcasts, vamos falar também sobre como vão funcionar, o que é Lectio Divina e algumas sugestões de leitura sobre os assuntos abordados aqui. Mas antes de falar com os nossos entrevistados do dia, quero falar um pouco sobre o que é a ABUB, quem somos e o que fazemos. A ABUB é uma organização missionária evangélica que existe para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo nas escolas e universidades brasileiras, através da iniciativa dos próprios estudantes. Desejamos que os estudantes formem comunidades de discípulos transformados pelo Evangelho e impactando o mundo estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. Já temos mais de 60 anos de atuação no Brasil e fazemos parte também da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, cuja sigla em inglês é IFES. Estudante alcançando estudante é o nosso lema. Isso significa que os próprios estudantes são nossos missionários por excelência, atuando por meio de núcleos de estudo bíblico, acampamentos evangelísticos, grupos de oração, cursos de treinamento, entre outros. Algumas dessas ações têm acontecido hoje por meio de videochamada. Mas, seja presencial, seja online, o que desejamos é cumprir nossas principais atividades: evangelismo, discipulado e formação para o serviço. Como forma de suporte ao estudante, há uma estrutura de assessoria. Os assessores geralmente são ABUenses graduados que ajudam no treinamento local e no discipulado de líderes. A Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, possui assessores remunerados e assessores auxiliares que contribuem com o trabalho voluntário. Eles são orientados e apoiados por uma secretaria executiva e por uma equipe que trabalha no Escritório Nacional, sediada na cidade de São Paulo. Caso queira conhecer um pouco mais do nosso movimento, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br. Siga-nos no Instagram e ou no Twitter para ficar por dentro de alguma das nossas ações e reflexões. Então, Pablo e Liz, tudo bem com vocês? Tudo bem, Maria Paula. Tudo bem. Bem, para iniciar esse papo, eu quero perguntar para vocês de onde surgiu a ideia de fazer esses podcasts de meditação guiada. Então, Maria Paula, eu posso dizer assim, que tudo começou, numa conversa com alguns de nossos assessores auxiliares. Nós estávamos falando de um projeto aqui para a região e no meio da conversa começamos a refletir sobre as dificuldades que a galera tem enfrentado na manutenção e no crescimento dos seus grupos locais. A gente sabe, que esse novo ritmo de vida, se é que há ritmo nele, impactado pela pandemia e pela adoção das aulas remotas em boa parte das nossas escolas e universidades, tem sido desafiador para o nosso modelo de atuação e ação, que é muito baseado nos encontros pessoais, nos estudos bíblicos em grupos e em outras ações que dependem da presença desses estudantes dentro das escolas e universidades. Você até citou algumas aí no começo. Pois bem, resolvemos fazer um diagnóstico
junto a alguns integrantes dos grupos locais aqui da Leste e tal. E aí eu estava lá ouvindo os relatos, né, desses nossos irmãos e irmãs. E aí boa parte deles estava falando desse cansaço que a maioria deles tem sentido por conta das muitas horas frente ao computador ou ao celular, assistindo aulas ou estudando materiais relacionados às aulas. Aí eu confesso que enquanto eu estava ouvindo, eu senti uma mistura de mal-estar e de compaixão também diante desse cenário. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a dizer: acho que esse projeto não vai rolar, a galera está cansada. Então, quando os relatos acabaram, né, era a minha vez de falar sobre o programa, né, sobre o projeto em si que eu tinha pensado. E aí eu mal conseguia apresentar a ideia. E enquanto eu tentava falar, né, uma voz dentro de mim começou a ressoar com uma frase, né, que eu ouvi no treinamento pouco tempo atrás. Um líder precisa conduzir as pessoas ao descanso. E aí essa frase começou a se repetir dentro de mim algumas vezes. E quando eu terminei de falar, eu só pedi aos presentes que refletissem na ideia, né, que eu tinha apresentado, e em outro dia a gente ia conversar mais. Fizemos algumas orações ali e tal, suplicando a misericórdia e o renovo de Deus, e finalizamos a conversa. Mas a reunião terminou e eu continuei meditando e orando com base em tudo que eu tinha ouvido dos meus irmãos e irmãs, né? E naquela voz que tinha ressoado dentro de mim. O líder precisa conduzir as pessoas ao descanso. Já era tarde da noite, tá? E eu queria conversar com alguém. Aí acabei marcando uma conversa com a Liz, né? Que está nesse processo de se tornar assessora aqui da região. E aí a gente marcou de conversar no dia seguinte. Eu fiquei com a mesma sensação que o Pablo teve. As pessoas estão cansadas, precisamos fazer alguma coisa. Então, quando chegou a mensagem do Pablo pedindo para conversar, eu percebi que precisávamos ser criativos. Durante a nossa conversa, o Pablo mencionou uma palestra que ouvimos alguns meses atrás. É uma palestra sobre os ritmos da vida e o descanso, feita pelo David Baena. Recomendamos muito que você assista. Está disponível no YouTube e deixaremos o link na descrição. Voltando ao assunto, eu lembrei que eu tinha feito algumas anotações sobre aquela palestra. Pensamos que talvez Deus nos estava guiando a descansar, a parar um pouco e a renovar as forças. Curiosamente, nessa mesma semana, eu tinha ouvido um podcast feito para um curso de formação missionária do grupo da região Minas, da BUB. E lembrei de como o podcast deles me ajudou a descansar e a desacelerar um pouco. Então eu pensei, e se nós fizéssemos um podcast? O Pablo gostou da ideia e sugeriu fazer um podcast utilizando a Lectio Divina. Dessa forma, nós poderíamos não só alcançar as pessoas que estão cansadas de telas e de coisas online, mas também nós poderíamos fornecer um momento de descanso e de meditação nas escrituras. Então, com essa ideia em mente, nós conversamos com alguns integrantes dos grupos locais aqui da Leste para saber, o que eles achavam sobre essa ideia, se funcionaria ou não. Todos gostaram muito dessa ideia. Então, foi assim que tudo começou. Muito bom. Bom poder ouvir o relato de vocês e saber que isso também estava em concordância não só com os líderes, mas também quando isso foi passado. Então a gente já cria boas expectativas em relação a isso. Sim, Mas, muito bom. Mas conta pra gente, Liz, como vai funcionar esse podcast durante as próximas semanas? Como eu comentei, a intenção é que o podcast ele seja um momento para desacelerar e meditar nas escrituras. Então ele terá o formato de uma lectio divina, ou leitura orante, fazendo a leitura da Bíblia como um todo. Então a gente não vai se limitar unicamente aos salmos, e em algum momento também podemos utilizar alguns salmos, mas a ideia é utilizar a Bíblia como um todo. Em cada episódio, nós faremos uma leitura de um trecho bíblico e algumas perguntas simples para reflexão, seguidas de uma oração e algumas reflexões sobre a contemplação. Os episódios eles serão semanais e eles poderão ser ouvidos em qualquer momento do dia. Não vai ter um horário específico para a pessoa ouvir. Muito bem. Liz, você falou sobre duas coisas aí. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, desenvolvessem um pouquinho mais sobre isso, que é a Lectio Divina e a leitura da Bíblia como um todo. Bom, Pablo, eu imagino que você se interesse muito em aprender e a praticar a Lectio Divina.
Então explica pra gente o que é a Lectio Divina e de onde vem e por que nós estamos sugerindo isso. Tá. Assim, ainda bem que você falou, né? Que eu tenho interesse em aprender e praticar e não que eu seja uma espécie de especialista no assunto, né? Porque tô longe disso aí. Tô no caminho, aprendendo. Bom, a gente que tá, né, na BUB e já participou de alguns encontros de formação, provavelmente já experimentou a Lectio Divina, né, nas devocionais de manhã, nos nossos encontros. No meio evangélico, infelizmente, essa prática não é muito conhecida. Mas ela é uma forma de ler a Bíblia, de orar, que é usada pela Igreja de Cristo há muito tempo mesmo. Como a gente já mencionou aqui, a Lectio Divina, ela também pode ser chamada, né, de leitura orante da Bíblia, leitura devocional, leitura espiritual, ou até mesmo, né, como o nome parece indicar, assim, logo de cara, né, leitura divina. Esses podem ser alguns nomes. Os princípios da Lectio Divina, eles foram expressos ali por volta do ano 220 e eram praticados por monges cristãos. A espiritualidade, né, desses monges e dos mosteiros, ela sempre foi muito centrada na Bíblia, assim, né, na leitura, na oração da Bíblia e numa vida litúrgica, né, numa liturgia diária. Então a Lectio Divina floresceu ali, né, cresceu ali, tá? Mas a sistematização do método, ela parece ter ocorrido por volta do século XII, né, por meio de um monge chamado Guido. No geral, a Lectio Divina é considerada uma forma disciplinada de devoção e não mais um método de estudo bíblico. Por quê? Porque ela se caracteriza por uma atitude de se colocar diante da palavra de Deus, buscando de uma forma pura e simples conhecer a Deus. O que se deseja na Lectio é que a gente esteja consciente, né, ali de Deus, cada vez mais da presença de Deus, do plano de Deus e da sua vontade. E assim produzir os frutos espirituais que são condizentes com a nossa salvação, né, em Cristo. Então, dessa forma assim, né, a Lectio Divina, ou leitura orante da Bíblia, ela não é para investigar o texto bíblico, para produzir um sermão, né, uma mensagem, ou um estudo bíblico e tal. E nem para buscar respostas imediatas para os conflitos que a gente tem no dia a dia. Ela é mais para alimentar a nossa vida espiritual mesmo, assim, nossa alma, né? Mais isso do que o nosso intelecto. Embora, né, ela possa transformar e aperfeiçoar a nossa forma de pensar, ao nos ajudar, né, como diz o apóstolo Paulo, a pensar nas coisas do alto. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Sim, acredito que sim. E nesse sentido que você falou, percebo que parece que tem uma diferença entre a Lectio Divina e o nosso conhecidíssimo estudo bíblico indutivo, né, que nós chamamos de EBI, que é um método de estudo que se aprende na BUB. E existe mesmo essa diferença? Daria para falar aqui rapidamente sobre ela? Ah, sim, com certeza. Tem diferença, sim. Então, o EBI, né, ele tem essa função de nos ajudar a entender uma passagem das Escrituras usando as ferramentas clássicas lá da exegese, né? Observar o texto, fazer algumas perguntas e tal. E a partir daí, né, produzir a interpretação. Já a Lectio Divina, ela é diferente porque ela não é o método, vamos pensar assim, né? É em você se colocar numa atitude de expectativa, de silêncio, de reverência, de meditação e contemplação. Né? Eu ouvi essa expressão, né, falando sobre Lectio, que me marcou assim, né? A Lectio, ela é a atitude do amante se colocando diante do amado e, ao mesmo tempo, do amado diante do amante. Né? Profundo. Eu gostei muito bom. Muito. E assim, não que os métodos, né, mais, que eu vou chamar assim, de acadêmicos, né, teológicos, esses de investigação, eles são importantes, eles são fundamentais, né, no nosso processo também na vida na igreja, né, na comunidade e tal. Só que tem finalidades diferentes, né, a Lectio, ela tem um propósito e esses métodos têm outros, né. Por exemplo, relendo, né, um pouquinho sobre o assunto esses dias, eu me deparei com um termo, né, do reverendo Eugene Peterson, né, que faleceu uns anos atrás. Eu gostei bastante, assim. Ele deu, né, a Lectio Divina o sinônimo de exegese contemplativa. E eu achei que traduziu bem, assim, a ideia geral.
Porque é isso, assim, a Lectio Divina é esse exercício de buscar, a partir do texto bíblico, uma observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo que diz respeito a Ele, né? É uma leitura visando principalmente minha própria transformação, né? O meu crescimento na fé, no amor e na esperança, né? E não para informar os outros de fatos bíblicos. Muito bom também poder agora discernir essa diferença, né? E bom saber que ambos também possuem um propósito tanto para crescimento intelectual, mas também para um crescimento também espiritual, não só, né, nosso, mas também de toda uma comunidade. Isso é muito bom poder saber essas diferenças. E eu percebi aqui que vocês já mencionaram que essa ideia surgiu em meio a uma situação que os nossos irmãos e irmãs que estudam estão vivenciando, né? De cansaço e enfraquecimento dos seus grupos locais. Então, Liz, você poderia dizer como a Lectio Divina pode ajudar nisso? Sim, então, como o Pablo disse antes, em nossa conversa, nós falamos sobre a responsabilidade do líder cristão, né? Ele precisa conduzir as pessoas que estão sobre seus cuidados ou descanso. A gente está vivendo no que é chamado por alguns de a sociedade do cansaço, do trabalho e de desempenho. E, inclusive, tem um livro que eu ainda não li, que é de um filósofo coreano. O sobrenome dele é bem difícil, então eu acho que é Yoon-Chul Han. Mas o nome certinho ele vai ficar na descrição do episódio. E o livro... Eu acho que é isso que fala. Mas enfim, isso aí. É ele. E o livro ele chama A Sociedade do Cansaço. O livro ele aborda algumas características e os efeitos desse nosso modo de viver, sempre conectado, sempre fazendo muitas coisas, sempre na correria. Deus não nos criou para vivermos assim. E a narrativa da criação ela nos mostra que Deus teve alguns momentos de trabalho dobrado no terceiro e no sexto dia, mas o que acontece depois? Ele estabelece o descanso porque percebe que a sua tarefa de criar o mundo estava concluída. E o relato bíblico da criação ela continua. Em Gênesis 2, o versículo 3, fala que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, que era o dia do descanso. Sim. Então, porque nesse dia, ele descansou de toda a obra que ele tinha feito na criação. Então, o bem-estar da criação não depende do trabalho interminável. Deus nos mostrou isso e deixou isso registrado. Então, o bem-estar da criação repousa no próprio Deus. Sim, então, sim. Isso é massa. Exatamente. Inclusive, tem até uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a verdadeira beleza está no coração que repousa em Deus. Muito bom. E uma coisa que me faz sempre pensar que isso que faz com que a criação seja bela, sabe? Que ela repousa em Deus, ela não precisa trabalhar. Mas aí, nesse sentido, eu acredito que o exercício da Lectio Divina, ela funciona porque ela é um lugar, um momento de descanso, por nos colocar em um estado de atenção, de escuta e de deleite diante do Deus que nos criou e criou todas as coisas. Esse Deus que, ressoando um trecho de Hebreus, sustenta a tudo e a todos por meio de Cristo e de sua palavra poderosa. Eu relembro um texto de Isaías que é tão conhecido pelos cristãos, que fala: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vão ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor renova as nossas forças, e a Lectio envolve essa atitude de espera e expectativa. Por isso nós acreditamos que realmente pode nos ajudar a superar esse momento que nós estamos vivendo. Muito bom poder ouvir isso. Também já me fez relembrar nos momentos antes da pandemia, quando a gente podia se reunir para ter que fazer a Lectio Divina. E já, me deu uma vontade também de fazer, de aguardar aí o que vem para poder fazer aqui também na minha casa, nos meus momentos também com Deus. Mas, Pablo, você poderia explicar como se pratica a Lectio Divina? Em um certo sentido, assim, é bem simples. A Lectio Divina ela é marcada por estágios, que são os estágios de leitura, meditação, oração e contemplação.
Os métodos, né, mais antigos sugerem que antes da gente iniciar, né, esse primeiro passo, que é o passo da leitura, por exemplo, que a gente faça uma oração, né, uma invocação do Espírito Santo para que ele nos auxilie em toda essa jornada. Bom, aquele monge, né, o Guigo lá, que eu mencionei lá no começo, quando ele sistematizou a Lectio Divina e tal, ele fez uma comparação que é muito legal assim, com o processo, de como que se pratica a Lectio. E eu achei bem legal esse processo, que assim, ele faz uma comparação com a alimentação, né? E aí, né, sou formado em nutrição e tal, então isso é legal, assim, ressoar isso. A Liz também, né? Ele fala assim, que a leitura, ela deve procurar a doçura da vida bem-aventurada. A meditação é aquele momento em que essa doçura é encontrada, é descoberta. A ação é o ato de pedi-la. E a contemplação, de fato, essa doçura. E aí ele continua, né? Ele prossegue nessa metáfora, dizendo que assim, a leitura, né, de certo modo, é aquele ato de levar o alimento sólido lá para a boca. A meditação é o processo de mastigar e de triturar esse alimento e tal. E a oração é aquilo que está conseguindo o sabor. E a contemplação é aquele processo, né, da própria doçura ali, né? Que regala e refaz e satisfaz a gente. Então, achei muito massa essa comparação. Muito boa. Eu vou até copiar para mim. Como que a gente faz a Lectio, então? Bom, o primeiro estágio, que é a leitura, ela deve ser feita com calma e atenção. Não precisa ser um trecho longo da Bíblia, pode ser um trecho pequeno, né? Uma sessão, por exemplo, lá dos Evangelhos, né? Pequena e tal. Aí você leu, tá? De preferência, né? Leu com calma. Leia o texto de novo, né? Mais uma vez, duas, quantas vezes forem necessárias. E nesse processo é importante que você procure identificar as coisas importantes desse trecho. Como que é o ambiente, as pessoas que estão participando ali daquele texto, os diálogos, as imagens usadas, quais são as ações e tal. Bom, à medida que a gente vai se dedicando nesse estágio da leitura, a gente vai permitindo que o texto bíblico atice então a nossa imaginação. E aí nós somos levados ao segundo estágio, que é a meditação. Bom, a meditação, ela está nesse processo ali, ela vai considerar de forma atenta sobre o que este trecho bíblico que a gente está lendo, o que esse trecho está iluminando, né, minha vida. E o que ele está iluminando da realidade em que vivo hoje. Então, a gente pode se perguntar, né, quais são as circunstâncias que esse trecho me questiona, me confronta, ou me incentiva, ou está me consolando. Então, isso está tudo no ato de meditar. A meditação vai produzir, então, o desejo de falar com Deus. E é nesse movimento do coração, em direção a Deus, que começa, então, a oração. É o momento de responder a Deus, depois de tê-lo escutado. Então, na Lectio Divina, não sou eu quem está chegando diante de Deus com minhas demandas e pautas, tá, para a oração. É a própria palavra dele que vai despertar em mim os motivos de oração. E aí, por fim, o último estágio, a contemplação. E aí, os monges sempre lembram que esse estágio a pessoa não consegue controlar, porque, como disse, né, um pastor, né, o Ricardo Barbosa, a contemplação é o ponto alto da experiência de oração. É a profunda comunhão com Deus que vai nos envolver completamente e que transforma a nossa vida. Então, né, a contemplação é marcada pela vivência da palavra que foi lida, meditada e orada. É o processo, repetindo aquela imagem lá que o Guigo fez, né, da alimentação. Então, é o processo pelo qual a palavra, né, que foi levada à boca, foi mastigada, saboreada e digerida, né, e absorvida, agora esse alimento, esse nutriente é assimilado pelo nosso organismo e se torna parte dele, construindo e renovando, então, o nosso ser. Então, recapitulando, são esses 4 estágios: leitura, meditação, oração e contemplação. Ok, estava tentando aqui fazer talvez uma sigla para essas 4 palavras, mas eu acho melhor a gente só gravar mesmo. Leitura, meditação, oração e contemplação. E aí, pensando nisso, Pablo, quais são as dicas que você pode dar para com que a gente aproveite melhor os momentos meditativos nas próximas semanas e na vida, né? Tá, sim. Para praticar a Lectio, é sugerido que você separe pelo menos 30 minutos diários.
esperar pô, mas não tem 30 minutos, né? Tô corrido e tal. Se você não pode, né, dispor desse tempo logo de início, tudo bem. Faça no tempo que você tiver disponível. O importante, né, é a gente começar e aí ir tentando crescer. Aqui no nosso canal, né, a gente vai produzir as devocionais guiadas e elas devem durar, cada episódio deve durar mais ou menos em torno de 15 minutos. Então, se você puder dedicar os 30, ok. Vai pausando o podcast em alguns momentos, talvez fazendo um tempo de silêncio maior, tal. Mas se você não pode dedicar os 30, use os 15, né? O tempo que você tiver ali. A gente só pede para não acelerar o podcast, que você curta, né, inclusive as pausas que vai ter durante a leitura. Você aproveite as pausas. Quanto ao horário, né, que você deve fazer, a gente sugere que você procure aquele que for o melhor para você e onde você consiga se concentrar melhor. Tem gente que, tipo eu, assim, que é muito diurno. Então vai preferir a parte da manhã, né, para isso. E às vezes tem gente que gosta até de levantar mais cedo do que o costume. Agora, tem gente que é mais noturno. E aí a atenção delas vai estar mais despertada no final do dia, né? Ou se bobear até de madrugada. Faça no horário que for o melhor para você. Pode até ser o horário de almoço, né, se você conseguir tirar um tempinho ali. Pode ser até para dormir, né? Sim, para mim é sim. perfeito para eu dormir. Pra eu conseguir dormir Mais bem tranquila. Sim, com certeza. Você não pode dormir durante a lecture, né? Mas, Verdade. Importante. Mas enfim. Aí ajuda também, né? Se você tiver um lugar calmo, livre de distrações, onde você possa, né, se recolher para a leitura. Tem gente que consegue fazer isso mesmo com pouco espaço. Não precisa ir para um jardim, né? Se você tiver, beleza. Se você não tiver só ali a sua sala, o seu quarto e tal, usa aquele espaço que for tranquilo para você. Tem gente até que consegue se colocar, né, numa atitude de silêncio e solitude, até no ônibus. O importante aqui é manter a atenção concentrada. Então, assim, nada de ficar, né, mudando do podcast para o WhatsApp, para o Instagram, para o Twitter ou qualquer outro aplicativo aí. E de preferência também não fica tentando lavar vasilha, né, durante o tempo da leitura e tal. Você me descobriu, Paulo. Eu já tinha planejado fazer isso. Porque a ideia é você dedicar esse tempo de concentração e de atenção, né? Bom, a última dica, né, que eu vou dar aqui é que, assim, embora a gente tenha, né, esse plano de lançar um episódio por semana, é muito interessante, né, e traz muitos benefícios se você puder praticar a Lectio diariamente. Então, eu lanço um desafio aqui, de você ouvir o mesmo episódio várias vezes. Porque, assim, a gente sabe, Deus pode falar com a gente coisas diferentes por meio do mesmo texto. É que você pode ficar pensando, pô, mas vou ouvir de novo o mesmo texto. Tá bom. Deus pode falar coisas diferentes com você, com o mesmo texto. Mas Deus pode também falar as mesmas coisas que falou com você. O que é importante aqui não é a novidade por si só. A gente não está procurando a novidade. A Lectio, nesse caso, né, é como você está diante do seu pai de amor. E mesmo que esse pai tenha que repetir as mesmas lições e encorajamentos para você, né, que é filho ou filha de Deus, o importante é você estar ali na presença dele. Então a Lectio passa a ser, então, essa experiência transformadora de encontro com o nosso pai. E é para essa experiência transformadora que queremos convidar você, né, que está aqui nos ouvindo, a se engajar nas próximas semanas. Então, bora então? Muito bom. Convite muito especial para a gente. Eu acredito que, como eu disse logo no início, né, as expectativas estão sendo realmente as melhores em relação a isso. Então, antes da gente ter que finalizar, o que é uma pena, mas temos que finalizar, queria saber de vocês quais as leituras que a gente pode fazer em relação à conversa que a gente teve aqui sobre o assunto da Lectio, né? O que vocês recomendariam? Tem alguns livros legais assim, sobre o assunto. Tem um que eu li um tempo atrás, quando eu fui fazer um treinamento da BU, que é o Maravilhosa Bíblia, do Eugene Peterson. É um livro que é um pouquinho difícil de achar assim, porque eu acho que ele não está sendo produzido mais. Eu vi que ele está mais em sebos. Nossa, é um livro muito bom. E ele tem alguns capítulos dedicados à Lectio Divina. Assim, né? Muito massa. É muito bom esse livro. Outro livro, né, que recomendo para vocês, né, que estão nos ouvindo,
é o Janelas para a Vida, do pastor Ricardo Barbosa. Esse livro foi até há pouco tempo atrás, né? Ele foi recém-publicado, né? Mas está disponível e é um livro muito bom, e tem um capítulo dele que é sobre a Lectio Divina, né? Mas também aborda outras coisas também de espiritualidade e tal. Então fica essa dica desse livro também. Tem um artigo que fala muito sobre essa coisa do cansaço, né, na nossa sociedade, que é um artigo da Eliane Brum, lá no El País. O título é Exaustos e Correndo e Dopados. Muito, muito bom. Bem sugestivo. Sim, sim. E fala muito sobre... Ela cita um pouco lá o coreano lá que a gente conversou aqui, o Byung-Chul Han. Chul Han. Esse aí. E tem um vídeo, né, que a gente mencionou aqui, que é o Recuperando os Ritmos de la Vida e el Ministério, né? Muito bem, mas muito bem no espanhol. Tá bom, vou acreditar aí. Que é um vídeo que foi feito pelo Davi Baena, que é da IFES, né? A qual a BUB é ligada, e tem lá no YouTube. A gente pode deixar aqui os links, né, de alguns materiais que a gente citou aqui. Sobre esse assunto, né, que a gente conversou, são esses aqui que eu gostaria de indicar. Eu acho que a Liz também tem alguns que ela gostaria também. Sim, eu tenho o livro, né, que eu mencionei, da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, o coreano, que eu ainda não li, mas eu já escutei muito sobre ele, tem muitas pessoas falando, né, sobre realmente como a nossa sociedade virou a sociedade do cansaço. E eu lembrei de um que ele realmente um livro assim, que é tipo Lectio Divina por todo lado. Você menciona esse nome, que é A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence. Esse livro é bom. Realmente o livro é curto, né? É muito fácil a leitura, mas ele é um convite realmente para a gente estar diante de Deus. É muito transformador mesmo. E tem outro livro que eu tenho lido recentemente, ele se chama Em Nome do Pai, de Larry Crabb. Não sei se ele está sendo vendido ainda, mas é um livro que trata sobre oração. Essa forma, né, que ele trata a oração tem muito a ver com a Lectio Divina, porque ele realmente nos leva a estar diante de Deus, a contemplar Ele, a orar de acordo com aquilo que Ele quer e não com aquilo que nós queremos, sabe? Então, acho que é um livro que pode acrescentar muito também nessa nossa rotina de descanso e de realmente estar diante de Deus, de estar diante do nosso amado. Ele trata muito sobre isso. Então, acho que esses dois livros aí também complementam um pouco. Legal. Muito bom. Eu amo dicas de livro, artigos, amo isso. Sempre fico muito atenta quando chega nessa parte que eu gosto bastante. Bom, Pablo, Liz, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né? Obrigado na nossa também. Conversa. Sim, Quero saber obrigada. se vocês desejam falar alguma coisa, mais alguma coisa em relação ao que está por vir. Se despeçam também dos nossos ouvintes, né? Não, acho que é só isso aí. A gente vai produzir, né, os episódios, tentar lançar, né, como a gente falou, uma vez por semana, e aí é só continuar seguindo aqui, segue o nosso canal aí, e recebendo aí os próximos podcasts, né, com a Lectio Divina. Sim. E claro, né, se você gostar muito a ideia, que possa compartilhar isso nos seus grupos locais, nas suas redes sociais, e quem sabe, né, a gente não marcar uma reunião em algum momento para conversar sobre essa Lectio, lembrar os nossos encontros, mesmo que não sejam presenciais, né, mas é sempre muito bom ouvir o que Deus fala para os nossos irmãos e ser também transformados por meio disso. Então, fica aí o desafio de você ouvir a Lectio e não ficar só com você, mas tentar chamar outras pessoas para ouvir junto, para conversar. Essa é a nossa ideia, criar a comunidade. Maravilha. Obrigada por acompanhar essa nossa conversa. No próximo episódio, começaremos com a leitura orante da Bíblia propriamente dita. Esse podcast foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br e acesse o Instagram, @ABUBrasil, e também o @LesteABUB.
para acompanhar nossas atividades. Esperamos que tenham gostado. Que Deus o abençoe e até o próximo!